Fala, Luciano. Grande João, Tudo beleza? beleza? Tudo beleza, na medida do possível, na leveza da luta da vida. Seja bem-vindo. Não é isso, rapaz. Que tempo difícil esse, né, que a gente tá vivendo. Exatamente, né? E ele é um convite para a gente, né? Como os existencialistas nos convidam, né? A galera que nos convida a refletir. É o momento da gente repensar sobre a vida desse. Deixa eu botar uma frase aqui, Luciano, para a gente prosear a partir dessa frase. Cuidado de si, do mundo e do outro. Pronto. A gente vai prosear a partir dessa provocação, dessa frase aqui disparadora, tá bom? E aí fique muito à vontade. E aí só explicando para a galera que está entrando aqui agora, né? E também algumas pessoas já estavam nos acompanhando. Esse projeto, Luciano, iniciou a partir de uma conversa informal entre amigos, e aí é essa essência, né? Uma conversa entre duas pessoas que se encontram, que já se encontraram nessa vida, e está aqui para prosear, sem muito protocolo, sem muita burocracia, é a partir de uma perspectiva de cartografia, né, da vida. E o cartógrafo é essa pessoa que vai construindo os seus mapas mentais, existenciais, a partir do seu sentido, do seu pensar, das suas afetações. E aí, desde já quero dizer que a sua existência, as suas cartografias de vida, para mim também são orientações de forma de pensar, de forma de sentir, de forma de ser provocado, né, pela sua vida, pela sua existência. Eu sou muito grato por ter você e poder chamar você, não só ter, mas poder chamar você de amigo. E é muito bom saber que nesse momento a gente tem amigos. Que bom, João. É recíproco. Você sabe que sempre foi. Então, isso sempre foi uma admiração recíproca, um carinho mútuo. E é muito importante a nossa amizade. Eu me sinto muito valorizado nas suas atitudes. Compara comigo, os seus gestos, sua espontaneidade, isso ajuda a gente a ser gente, né? Obrigado, também. Ah, pronto, a galera está chegando, né? O convite da gente aqui é prosear sobre a vida, né? E prosear sobre a vida não tem um manual pronto, a gente vai proseando a partir da conversação, nossas ideias. Então, boa noite. É da natureza da vida, exatamente isso, né? Não tem um manual. Isso, perfeito. E aí, a galera que foi entrando, a gente vai dialogando. O Lucas entrou aqui, deve ser um amigo seu. Boa noite, Lucas Lucas. é meu vizinho de Tibau. Ah, Um abraço. a gente vai conversando com a galera também. E aí eu queria pedir licença pra gente, antes de começar a nossa prosa, para cantar uma música que tem a ver com essa singularidade, né? E aí, aquilo que nós somos. Posso? Pode, claro. Tu tá falando? A gente enrola, né? Sabia, meu. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, a loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez.
Misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Viva a nossa loucura! E respeita a minha loucura. Aí, olá, Tiago. 2 meninos bons até demais. Eu adoro fácil esses jovens promissores. O que falar do Tiago, né? É recíproco também, né? Tiago é o último número de uma revista esgotada. Ah, pois é. É importante falar isso para ele, né? Porque muitas vezes ele se esquece disso. E é importante sempre relembrar, né, para as pessoas aquilo que ela é, o valor que elas têm, né? É isso mesmo. Realmente. E aí, Luciano, para começar a nossa prosa, eu geralmente faço uma pergunta muito fácil da gente começar a refletir, né? E aí a música do Raul, ela convida a gente a se permitir, a partir de uma prosa, falar sobre as nossas loucuras, que é a nossa percepção de mundo, nossa visão de mundo, diante dessa necessidade, né, de cuidar de si, do mundo e do outro, no contexto das crises contemporâneas, né? E aí, antes de a gente iniciar, né, uma forma de se apresentar, quem é Luciano na vida? Quais são as loucuras que o Luciano traz nessa existência? Rapaz, eu sou Luciano Freitas, sou formado em psicologia desde 2017. Fomos colegas na FACEX. Sou também pároco sou padre e pároco de Tibau do Sul e Pipa. E atendo em Natal, no consultório. Claro que nesse período as consultas, as sessões estão suspensas. Não é bom para mim nem para o paciente. E é uma recomendação também do Conselho Regional e do Conselho Federal de Psicologia. As loucuras da vida, rapaz, eu acho mais fácil falar das sanidades da vida do que das loucuras, porque as loucuras são mais frequentes. E por serem mais frequentes, a gente se esquece delas, né? Difícil é elencar os momentos sãos, os lapsos de sanidade que a gente tem, eu tenho também, todos nós temos. E a gente se esforça para ser, para viver com qualidade, com respeito a si, ao outro. Acho que aqui também isso é contemplado no tema que a gente vai discorrer daqui para frente. Isso é fundamental para a gente se sentir o outro nesta vida, neste mundo. Maravilha. Eu vou responder também a pergunta, porque é uma pergunta também que eu faço para mim, né? Muito provocadora. E aí, eu sou também esse cara que também tenho aprendido com o processo da vida, né, a valorizar aquilo que a vida vem ter nos proporcionado, entendendo que eu preciso ser o protagonista dessa minha vida, entendendo que esse protagonismo está relacionado diretamente, indiretamente com as pessoas que a existência tem me colocado, né, nos encontros da vida. E aí eu me uso muito da arte, né? E aí eu uso muito o Raul, o Renato, enfim, o Cazuza, a galera que eu escuto e consigo, através da sua poesia, da sua sensibilidade de ver o mundo, me sentir também pertencente a essa visão. Então eu sou essa metamorfose ambulante, né? Que adoro estar nesse processo, né, de construção. Trago sim, né, os meus limites como ser humano, né, trago sim
os meus devaneios de pensamento, trago também em mim como sujeito histórico também as minhas pressas, né? E aí é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? E acho que deveria ser a vida. E aí acho que relaciona com o respeito, com a dignidade humana, a gente aprender a amar e se colocar numa visão muito respeitosa, né? Entendendo o tempo do outro, né? O atraso do outro. Acho que o amar passa por isso, quando eu consigo respeitar o atraso do outro, né? Eu consigo me colocar no tempo dele, junto com ele, caminhar, né, no tempo necessário que for para a sua qualidade de vida, né? E aí, já passando a bola mais uma vez, eu tenho também, nessas primeiras lives, né? Tenho perguntado às pessoas como é que é. Acho que você já até respondeu, né? Como é que foi que a gente se conheceu, né? Foi lá na Facex, né? Você quer falar mais alguma coisa? Como é que como é que foi que a gente se conheceu? Como é que foi as nossas primeiras impressões? O que é que a gente construiu naquele tempo, né? Da formação? Pois é, foi um período muito bom, aquele da FASEX. Eu nunca tinha estudado em escola privada, eu sou aluno de escola pública, a vida inteira estudei em escola pública. E a FASEX foi um período assim de convívio com não só outro nível de pessoas, mas também a própria organização da instituição. E a gente se conheceu, acho não, certamente foi quando eu estava desblocado, né, e fui pagar algumas disciplinas no turno da noite, e você era um ilustre aluno da noite, do curso noturno de psicologia. E foi maravilhoso, porque eu sentia que na nossa experiência de aula havia debate. Eu acho que essa a memória mais marcante que eu trago dos nossos encontros. Eu, você, Tiago, que entrou agora há pouco, não sei se ele está aí ainda. A gente levava a discussão. Isso era uma novidade que até então, no curso, não tinha para mim, porque na manhã, assim, não estou de jeito nenhum destratando, mas não sei se é pelo clima mesmo, matinal, que é mais Amém. frio, e ameno, e a gente fica mais lento, né? Mas à noite a aula era marcada por discussões acaloradas, isso era muito importante. Eu sentia isso como um valor e era exatamente o diferencial que a academia proporciona, né? O debate, as discussões, a gente dizer as coisas sem temer represálias, a imunidade parlamentar, que de jeito nenhum é isso, mas a gente não tinha, falando na academia, a gente se sentia bem à vontade para tratar. E ali eu pude ver sempre na discussão um João assim, muito sereno, profundo, trazia uma contribuição muito bonita, muito boa, né? E aquilo confluía com o meu estilo mais aguerrido, e às vezes eu sou muito no jeito de falar expressivo, enfim, eu sei que dava ali uma síntese muito boa, né? O Tiago também trazia sempre os seus devaneios, com todo respeito, as suas memórias e saberes, leituras, e partilhava aquilo dali. Eu acho que era um enriquecimento muito bonito, profundo e que naquele momento foi muito importante. Então, dali eu pude trazer a ideia de uma amizade bonita entre a gente, de uma caminhada
marcante, que deu muito certo na nossa formação, né? Humanística, especificamente em psicologia. Ah, que lindo. Que massa. Ouvi tudo Lembra isso e dele? e quando você estava falando, tava as memórias aqui, né? Sendo resgatadas, tal, dos momentos, enfim, das discussões, dos encontros e, enfim, dos aprendizados, também dos desencontros e tudo Sim. mais. E aí você falava isso dessa perspectiva do questionar, né? E aí eu quero trazer uma frase do Bauman. Você falava, eu me lembro do Bauman que fala que nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que afligem, né? Então, ai de nós se a gente não despertar em nós essa condição política no sentido essencial, né, dessa categoria, né, essencial do ser humano, de estar sempre numa perspectiva da criticidade, se usando da criticidade como instrumento para se aproximar das verdades e principalmente da realidade que nos atinge, né? Que também nos padece, que nos alegra, que, enfim, que nos movimenta, como falava com a Cris há pouco tempo. E aí é isso, né? É importante a gente estar sempre disposto a entender que o movimento da existência, o movimento da vida é esse movimento dialético consigo mesmo, por isso que a frase é isso, né? Cuidar de si. Esse cuidar de si é também o cuidado do mundo, e o cuidado do mundo que eu falo é o cuidado da natureza, é o cuidado da biodiversidade, é o cuidado do planeta, é o cuidado da terra, né? Como seres humanos, ser humano, humano, homos, terra, né? Somos terra Da, também. da Então quando relação, das relações. das relações, a forma de comunicar, da forma de falar, da forma de estar, da forma de se permitir, da forma de se distanciar, enfim, da forma desse movimento, né, que a vida nos proporciona. É isso mesmo. Quem foi que disse essa frase aí que você leu? Foi o Bauman, Bauman. Bauman, Bauman, É, sociólogo, né, é, polonês. Lembra, né? exatamente. Lembra, assim, é importante a gente entender que a própria vida ela se desabrocha quando a gente também é capaz de perguntar sobre ela. Eu acho que o questionamento que ele está falando aí deve ser mais ou menos nessa linha. É se perguntar, né? O ponto de partida da filosofia é uma bela pergunta sobre quem eu sou. Isso já é um questionamento do mundo. Você pergunta sobre si, quem sou eu, quem é que eu sou, quem eu sou, e você responde o mundo. Você dá uma resposta sobre o mundo, porque eu estou no mundo, eu não sou um satélite, né, em órbita. Eu sou um ser relacional. E isso implica estresses, implica amor, afeto, né, preferências, não preferências. Então, essa frase aí, ela é muito importante também, acho que para a clínica, né? Quando o sujeito procura o profissional de psicologia na clínica, ou no hospital, ou na escola, onde for, ele está se questionando. E isso aí é uma janelinha, uma frestazinha que se abre para o cuidado de si, para o auto-questionamento, para saber como se localiza aí na realidade, no mundo em volta. Eu acho que é muito bem chegada, muito bem-vinda essa frase como um ponto de partida, e, e ela dá muito pano para manga. Não sei se você concorda também. Sim, com toda certeza. E aí, avançando para águas mais profundas, a partir dessas falas, né, do que a gente vai colocando aqui, e aí, de maneira muito pedagógica, né, para que a gente possa também se debruçar sobre, muito pedagógica mesmo, né, com esse cuidado de si, o cuidar do mundo, o cuidar do outro. Claro que na existência a gente não consegue dividir isso, né?
Isso, na verdade, ele é interligado e é É uma coisa. indissociável, indivisível, né? A gente não consegue dividir essas categorias, né? De ser, estar no mundo a partir do cuidar de si, do mundo e do outro. E as crises contemporâneas, elas sempre serão contemporâneas, né? Porque a vida é esse processo, né? Se a gente parar para pensar essa frase, daqui a 50 anos a gente pode estar falando, essa frase vai ser atual, né? Cuidar de si, cuidar do mundo, cuidar Exatamente. das coisas. Ela é atemporal. O Wallace colocava isso, essa frase é atemporal, João. E Ela aí, transcende os séculos. perfeito. E é importante a gente entender que cada século, que cada sociedade, que cada civilização, que cada etnia, que cada, enfim, que cada ser humano relacionado com o outro passou por crises contemporâneas da sua época. E a história da humanidade nos aponta que as crises contemporâneas de cada época foram superadas a partir de um movimento coletivo, né? A partir de um movimento, né, de relação, de construção com o outro. Nenhuma sociedade vingou a partir do movimento somente individual. Houveram sociedades que tentaram vivenciar isso, mas, né, acabaram padecendo no processo histórico. E aí é importante a gente fazer esse movimento na história, né? E aí eu me lembro muito do Galeano, acho que é o Eduardo Galeano que fala sobre a questão da história, né? A história como um As profeta que veias, anuncia as veias abertas. isso da América Latina, perfeito. Ele fala que a história é como um profeta, né? Que anuncia e o que passou, mas anuncia também o presente para que a gente possa fazer esse movimento para o futuro. Ai de nós como sujeito, aí eu fico nessa pegada mesmo do sujeito, do indivíduo, do si. Ai de João, ai de Luciano, ai das pessoas que estão nos acompanhando, né? Não compreender essa historicidade individual, quer dizer, da onde você vem, a sua origem familiar, cultural, religiosa, política, enfim. Dentro dessa totalidade também histórica, né, que nós vivemos como sociedade brasileira, e aí fazendo recorte no Brasil. Então, esse cuidado de si, essa reflexão, sim, com esse interior, desse ser pensante, desse ser que sente, desse ser que se afeta, desse ser que padece, desse ser que se angustia, desse ser que, que fica com anseios, né? Nesse momento agora, muita gente falando de ansiedade, né? De crise de ansiedade. É importante a gente ser verdadeiro, né, com aquilo que a gente está vivenciando nesse momento. Não reprimir, né, dialogar com aquilo que a gente traz como vida, como esse singular que precisa ser cuidado antes da gente também pensar no plural, né? De maneira muito pedagógica, não tem como diferenciar, mas é importante pensar nesse plural. E aí, ou nesse singular. E esse singular, Luciano, a sua singularidade, a partir das suas vivências, e aí da pessoa mesmo, Luciano, né? E antes de tudo, você me ensinou, em um momento das nossas conversas, de antes de a gente ser o João psicólogo, o Luciano padre, enfim, aquilo que a gente vai conquistando a partir das nossas vivências, nós somos a pessoa. Né? Nós somos a pessoa Luciano, eu sou a pessoa João. E aí é importante, é tão bom quando a gente é tratado pelaquilo que a gente né? É como essência, como pessoa, não por aquilo que a gente vai conquistando, nossos títulos, enfim, né? Mas aquilo que a gente é. E você que me ensinou isso nas nossas conversas aí, não sei se você lembra. Eu me lembro que você falava assim, João, eu gosto, eu vou falar, posso falar? A frase que você me Olha, disse um dia. Você falou assim um dia, né? João, que massa, eu acho massa nessa nossa amizade, porque você se disponibiliza a cuidar de mim como pessoa, Luciano. Antes de eu ser padre, Luciano, antes de eu ser psicólogo, Luciano, você tem essa disponibilidade de me ver como Luciano, pessoa. Né? A pessoa Luciano que traz na sua vivência o padre Luciano, o psicólogo Luciano, e, enfim, o poeta Luciano, o cantor. ah, é? Como é que é? Esqueci o nome que você dá. O atleta Luciano que faz suas pedaladas aí, suas lives. É mesmo, é. Mas eu acho interessante isso, porque eu não sei se eu já te falei, eu não gosto quando. Já me aconteceu de chegar num lugar e dar bom dia e a pessoa não responder. Não responder. E
Lá pelas tantas, chega alguém ali que me conhece, ô padre Luciano, tudo bem? Como é que vai? Aí as pessoas, uma pessoa, duas lá que não me. Ah, você é padre e tal, prazer, não sei o quê. Aí eu aproveito essas situações para dar uma lição também, né? Eu não volto a cumprimentar a pessoa, eu não aperto a mão, eu recuso, de propósito. Porque para responder um bom dia, a gente não precisa conhecer a pessoa. Isso é tão básico do humano, né? Os gatos, os cachorros, os cavalos se encontram, nenhum dá bom dia ao outro, né? E nós temos essa capacidade, que é um ponto de partida para a convivência ali, né? Oswaldo Montenegro fala do chato. Não sei se você já ouviu, Não. o cara, como é que está? Bom dia, como está? É quase automático, né? Mas se você for dizer como está, dificilmente alguém vai parar, esperar que você diga como está, como não está, o que está sentindo. Aí essa pessoa vira um chato. O que vai dizer como está. Né? Como está? Eu estou depressivo, estou baixo astral, hoje eu acordei mal, eu estou esperando um diagnóstico aí de uma doença grave, e não sei o quê. Quem perguntou como você estava, não vai ter paciência, saco para. Então, de repente, você fica o chato. Então, é importante que a gente considere o básico. O básico do humano é isso. A gente se encontra, dá um cumprimento. No meu sertão fala às horas. Não sei se você conhece essa expressão. Isso. 10 horas, né? Um pro outro. Às horas, né? Às horas. Se for de manhã é bom dia, se for de tarde é boa tarde, se for de noite é noite, às horas. Chegada das horas. E a pessoa não precisa saber que eu sou padre para me tratar bem. Eu quero ser tratado bem como o Luciano que eu sou. E sou mais Luciano do que padre, porque padre entrei na metade da minha vida, viu, né? Quer dizer, eu tenho mais Luciano na história do que. Então, isso é só para dizer que é importante a gente ter essa noção básica, porque ela permeia. Noção básica qual é? Considerar a pessoa pessoa. O, o, o humano humano, gente gente. A partir daí você permeia o vínculo, a relação, as horas que perde, entre aspas, ali com a pessoa. Você falou antes do conflito, né? Eu tinha um professor de metafísica que dizia que o que não entra em conflito não muda. O adolescente se torna homem, a criança se torna adolescente, porque entra em conflito ali. E é o conflito exatamente o ponto de partida para mudança, para o crescimento Oi, da Maria. pessoa. Hã? Desculpa. Dei um oi aqui para alguém que falou com a gente. Ah, muito bem. Entende? O ovo só Uhum. vira galinha, pinto, se passa dentro dele ali por um conflito. E aquilo ali Uhum. é tão grave, tão sério, que muda a natureza. Não é simplesmente uma clara e um ovo e uma gema, é um outro ser, né? Um outro ser com outra identidade. Então, se a gente não passa por conflitos, e a gente também não cresce, a gente também não muda a cosmovisão, não muda a teovisão, não muda a antropovisão de si, do mundo, de Deus, enfim. Então, o conflito é muito importante. Estou dizendo isso para dizer também que nós estamos, nesse momento, num conflito muito grande. Eu acho que o problema não é a quarentena, não é o isolamento dos amigos, é a gente se deparar com a gente. É a Uhum. gente tolerar a gente. É a gente conviver com a gente. Eu sinto que isso é o grande gargalo desse momento que a gente está vivendo.
É o inevitável e inadiável encontro consigo mesmo. É o mais difícil. É fácil a gente encontrar alguém, marcar um encontro e estar lá, marcar um compromisso e estar lá, apresentar conceitos, saberes, conhecimentos acadêmicos ou de outra área, mas enfim. Mas o confronto consigo mesmo é o grande drama que a gente está vivendo nesse momento. Eu estou sozinho, né? Eu sou uma pessoa só. Raramente eu sinto solidão, mas eu normalmente sou sozinho, sem ser solitário. Uhum. Porém, é isso que eu estou percebendo agora nesse período, entendeu? O desafio de me tolerar, de me aguentar, de me auto-refletir, de pensar sobre mim. Isso daqui tem sido o momento mais difícil desse período, né? Difícil eu não diria, mas assim, o mais exigente nesse período, nesse momento. E eu acho que outras pessoas também estão se pensando sobre isso. E você falando tudo isso aí, né? Não sei como é que tem sido. Você como pessoa, como padre, como psicólogo, né? E aí, claro, a gente vai acabando sendo o referencial, né, de pessoa que as pessoas nos procuram para conversação, para poder lidar com esses momentos, né? E aí, enfim. E aí, como eu falo, como pessoa, padre, psicólogo, enfim. E é isso mesmo, né? A gente, nesse momento que você coloca, e de uma maneira muito pontual, é um momento de um conflito que nos convida a refletir sobre um conflito maior, né? No sentido de como a gente tem construído as nossas relações, né? Como a gente tem construído a nossa vida como indivíduos e sociedade. Como é que a gente tem tratado de si, tratado no sentido de cuidado de si, né? Como é que a gente tem cuidado do mundo, do outro, nesse momento de solidão, né? Momento de encontro consigo mesmo, a gente se encontra com os nossos demônios psíquicos, como fala um amigo meu filósofo. A gente se encontra com aquilo que muitas vezes é o mal dentro da gente, aquilo que a gente tem produzido como lixo sentimental, lixo cognitivo, né? Na nossa, muitas vezes, pressa de sermos egóicos em demasia. E aí é desafiador, né? A gente encontrar com aquilo que a gente muitas vezes, na sociedade atual, a gente é convidado a reprimir, a se distrair, né? Daquilo que a gente precisa reciclar. E aí a questão do conceito da sustentabilidade, né? A reciclagem nesse momento dos pensamentos, a reciclagem do sentimento, a reciclagem da pertença a esse mundo que nos envolve. Então, se eu sou só um agressor desse mundo, eu estou sendo agressor de mim mesmo. Se eu não cuido do simples, sei lá, do simples lixo da minha casa, se eu não cuido da limpeza da minha rua, isso me atinge, né? Diretamente. E aí é desafiador. Então, é um convite para a gente também, eu acredito que esse conflito, para que a gente possa pensar o que precisamos reciclar dentro de nós. Não jogar no lixo, né? Não jogar fora, né? Numa forma de descarte. Porque se a gente parar para pensar, numa visão planetária, né? Numa visão cósmica, não existe o fora. Né? Eu vou jogar isso fora. Fora da onde? Eu vou jogar esse lixo material fora, vou jogar esse pensamento fora, mas fora da onde? Né? Esse pensamento faz parte do seu existir. E pensamento existe fora de uma cabeça? Pois é. E aí a gente tem vivido uma sociedade, aí eu falo mais uma vez do Bauman, né? Cada vez mais no superficial, né? Na aparência, e tem a ver com o que a gente está falando há pouco tempo, né?
nós somos recebidos pelo aparente, né? O que você é, aquilo que você, na verdade, o status social que você tem. E aí a gente não é respeitado como pessoa. Aí eu me lembro do Carl Rogers, que falava: o ser humano possui importante valor. E que valor é esse? É um valor que, por mais que rotulem, por mais que avaliem, ele continua sendo, acima de tudo, uma pessoa. E aí, no momento de conflito, no momento de crise, no momento de crise consigo mesmo, crise com os seus, com os familiares, tem pessoas que estão sofrendo em demasia agora porque não suporta estar com os seus, né? Com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com os seus. E aí os conflitos, né? As pessoas que vivem, né, em matrimônio não conseguem estar com seu companheiro, né? E aí dados já apontam, né, o aumento do divórcio nesse momento de quarentena. Não se consegue estar com os seus. E aí é o momento de a gente fazer mesmo essa reflexão, né? E reciclar. E acho que é isso. Reciclar na visão, né, da sustentabilidade, reciclar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de expressar, a nossa forma de escutar, né, que a gente não sabe escutar. E eu me lembro, né, que na apresentação do seu TCC, você dizia isso, né, do relatório lá, do final do curso, você falava isso, né, o que eu aprendo e levo aqui da faculdade é essa habilidade de escutar. Me lembro que a professora perguntou, você se lembra? Acho que foi o Valesca, não sei qual foi a professora que te perguntou, o que é que você leva, Luciano, daqui da formação? Aí tu falava, e eu aprendi naquele momento, né, o escutar, e realmente eu também me sentia contemplado, né, a gente vai aprendendo a escutar como o Rubem Alves nos convida a escutar, né. Distinguindo os ouvir, né? Perfeito, suspendendo ou não apressando as nossas filosofias a partir do que o outro fala, né. Porque a vida lá fora, a vida de sociedade que é nossa, né, lá fora no sentido figurado, a vida da sociedade é uma vida que nos convida à pressa, a resposta pronta. Eu estou passando por um sofrimento, eu quero comprar, se for possível, a felicidade. Eu não tenho amigos que eu possa comprar amigos, né? Então eu pago, consumo tudo para comprar. E essas questões são sagradas, né? Como a amizade, a confiança, né? O amor. São coisas sagradas que no processo social vigente, né, a partir da filosofia capitalista, a gente botou preço. A gente bota preço nessas questões e aí vem as angústias, a gente não consegue. Essas coisas não têm preço, não tem valor, não tem preço. Né? A gente bota preço e tira o apreço. Perfeito. E aí esses encontros de prosa, esses encontros mesmo na distância, falar sobre aquilo que a gente pensa a partir das nossas diferenças, não tem valor, né? Ou quer dizer, não tem preço, tem um valor simbólico, né, afetivo. E aí, como você falava, realmente, eu acho que o desafio nesse momento, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, né? É difícil estar agora em isolamento social, é difícil estar agora em distanciamento social, em quarentena, porque a gente vive uma sociedade somos nós, que a gente não tem mais a paciência, o apreço, né, de ser aquilo que se é. E aí, nesse momento cru, existencial, consigo mesmo, você precisa ser o que se é. E aí, como eu repito, né, é muito mais saudável quando a gente pode ser o que se é. E aí, em casa, na rua, na igreja, enfim, nas nossas relações, nos nossos núcleos. É tão bom quando por isso que quando a gente viaja, mesmo que a viagem seja uma maravilha, fui a Paris, fui a Roma, fui a Jerusalém, fui ao interior da Paraíba, fui ao interior do Rio Grande do Norte, não importa a viagem, fui à praia. Mas a sensação de voltar para casa é uma sensação singular. Como é bom retornar para casa, né? Esse lugar onde eu posso ser o que eu sou, né? Então, é isso que também é um movimento que a gente acho que pode refletir, né? Quais são as situações da vida que eu não estou podendo ser aquilo que eu sou, né? Até que ponto a gente está apressado demais a colocar as pessoas, como você falava muito bem, a partir de uma felicidade ou de uma alegria frívola, passageira,
onde eu não tenho a paciência de escutar. A pergunta, você está bem? É bem apressada. E aí é o chato, como você falava, né? É chato a palavra? É. Outra pessoa começa a falar, não estou bem, começa a falar como está, e a pessoa não aguenta. Não, está tudo bem. Não aguenta ouvir. E aí, Luciano, particularmente como pessoa, como é que você tem vivenciado esse momento, né, de crise sanitária, né, nós somos convidados a ir entender a importância de cuidar de si, do mundo e do outro, uma crise sanitária que é uma crise também que envolve tudo que envolve o ser humano. Não cabe a nós aqui dizer que essa crise sanitária não envolve a nossa perspectiva essencial de sermos seres políticos, no sentido de buscar o bem comum, as questões sociais de investimento público, as questões de inclusão social, porque eu e você estamos agora numa casa, eu estou aqui em casa, você está na sua casa, nós estamos falando de isolamento social e milhares de brasileiras e brasileiros que não têm esse privilégio de estar agora em isolamento social. Como é que tem sido para você? Como é que você tem se afetado nesse momento como pessoa de crise sanitária que nós estamos vivendo? Veja, eu vim eu estou em João Pessoa, na verdade, desde 23 de março. Eu vim para João Pessoa. Passei aqui 14 dias. No dia 5 um pouco antes, esse dia 4 ou 5, eu voltei para Tibau, para a paróquia, para assistir a paróquia no período da Semana Santa, que foi uma experiência maravilhosa, apesar da atipicidade do momento, né? E retornei para João Pessoa na segunda-feira, na última segunda-feira. Aliás, na última quarta-feira. Aqui em João Pessoa, eu me sinto, eu tenho casa aqui, e aqui me sinto mais à vontade. Porém, me preocupa, porque eu fico num dilema muito grande. Eu gostaria de estar na minha paróquia nesse período, ainda que sem poder ver, visitar e receber visita ou interagir pessoalmente, carnalmente com as pessoas, mas estar junto das pessoas que estão sofrendo, do meu povo, do povo que me foi confiado. Eu tenho um limite de saúde que também me permite me isolar mais, me preocupar mais, me proteger mais. Né? Tenho asma. E por conta disso eu vim. Porém, eu noto que também, comparando os lugares, né? João Pessoa tem 30 mortes já confirmadas de Covid-19. Tibau, nenhuma. Sequer nenhuma suspeição também. Eu fico agora achando que teria sido mais acertado se tivesse ficado lá. As condições ambientais mudariam muito pouco, né? Quase significativamente. Quero mandar um abraço para a Mari Leite, que entrou aí agora, para Henrique Jaco, meu amigo Henrique, mora aqui em João Pessoa, está aí também nos acompanhando. Então eu fico agora imaginando que poderia também estar lá na paróquia, entendeu? De qualquer forma, eu penso que nós estamos numa mudança de época. A pandemia vai reciclar muitos valores, muitas situações da vida. Eu já noto de cara aqui que, por exemplo, o liberalismo econômico, enquanto filosofia economicista, o liberalismo faliu, caiu. Todo mundo reivindica a mão forte do Estado para suprir
as necessidades criadas pelo momento da pandemia. Então, aqui, para mim, já é muito nítido isso. O liberalismo não funciona. A ideia de Estado mínimo, de entregar as instituições, até que a preço de banana, como se fazia, portanto, era que o Estado não fosse empresário, o Estado não pode ter empresa. Pode e deve. E deve. Você acha que o Itaú iria agora auxiliar ou bancar as famílias que não têm renda fixa nesse período que não pode trabalhar? Não vejo de modo algum perspectiva nesse sentido. Além do liberalismo, muita coisa vai ruir, se não já ruiu, e muita coisa vai também agora se mostrar evidente e clara, como valor importante para a vida em sociedade e para a nossa vida também familiar, individual, pessoal, né? Eu percebo que, como você diz, nós temos aqui um apoio, né, de casa, família, de bens que nos permitem viver um mínimo. Mas realmente tem muita gente que não tem isso, né? Não tem. E a gente também precisa cuidar dessas pessoas. E a gente precisa também reparar essas pessoas. E chegar junto, não só ficar olhando de camarote a situação vivida, fazendo constatações filosóficas e sociológicas sobre o vivido pelas pessoas, mas é preciso que a ação direta e concreta ela efetivamente chegue para suprir a necessidade, sobretudo, daqueles menos abastecidos do nosso meio, né? Então, esse momento aqui que nós estamos vivendo da pandemia é uma mudança de época. É uma mudança de época. Vai realmente alterar nossas perspectivas, nossa visão, nossa cosmovisão. Nossa certeza. Né? Nossa certeza, aliás, certeza é o que a gente menos tem, ficou muito evidente isso. Certeza é o que menos temos nesse momento. Tudo aquilo que a gente se apoiava não adianta. Eu vi esses dias uma mensagem de uma filha do presidente do Santander. O presidente do Santander morreu, acho que foi uma das primeiras vítimas em Portugal da Covid-19, né? E ela disse, nós somos ricos, nós temos dinheiro, mas meu pai morreu sem ter nem a capacidade, nem poder respirar. E o dinheiro ficou em casa. Uhum. Quer dizer, isso aqui é um baque também nos nossos valores, nos acentos que a gente coloca nas coisas da vida, né? Cada vez mais fica evidente que é muito importante a gente valorizar as pessoas, as relações, até talvez a gente possa aqui resgatar, né, aquelas coisas menos concretas, valores e tal, do que mesmo o concreto, né? O concreto, na verdade, é o desconcreto. É aquilo que a gente não atinge, não alcança, não apalpa, não toca. É o que realmente importa. Eu entendo que isso fica muito claro a partir dessa vivência atual do mundo, né? Do mundo, com a consequência da pandemia. Eu fui fazer algumas leituras, né, essa semana, e aí, quando você bem, olha só, a sua disponibilidade para essa prosa, e aí isso faz a gente refletir, quando a gente
é disponível para o encontro, a gente, sem perceber, a gente mobiliza o outro ao movimento. Quando você aceitou o convite, né, e eu tenho me preparado, e eu tenho me preparado para conversar com a galera, eu tenho aproveitado esse momento em casa também para fazer umas leituras, aquilo que eu gosto de ler, aquilo que eu estava sem condições de ler por causa do ativismo da vida. E aí, essa semana, eu fui fazer algumas pinceladas, não consegui ler toda, né, mas eu consegui fazer algumas leituras sobre aquela encíclica do Papa Francisco que fala sobre a casa comum, né? E aí, justamente refletindo sobre esse cuidado de si, o cuidado do mundo, o cuidado do outro. E aí o cuidado dessa terra, né, como mãe, como a gente é convidado a cuidar da biodiversidade, né, e nós somos essa biodiversidade. E aí, justamente, isso, e aí chamar de mãe não é por acaso, né, porque a gente cuida, né, tem um sentimento mais afetuoso com a mãe, então a mãe terra, né, essa maternidade da mãe, que é a terra. E aí, quando você coloca que nós estamos numa finitude, né, de uma era, isso tem tudo a ver com essas leituras que eu estava fazendo, e eu também me sinto nessa percepção, que nós estamos em fim de uma era no sentido de uma falência numa visão capitalista de um eu desconectado com o seu meio. No capitalismo que também foi revolucionário, que produziu esse eu desconectado, esse eu distante do seu meio, e esse eu que tinha superpoderes, era a perspectiva, que pode fazer tudo. E essa é uma ideia falida, né? Basta ser competente. Basta ser competente. E estar no mercado, né? Isso aqui é suficiente para a gente ser o todo-poderoso. Pois é, e essa ideia... Não, tranquilo. E essa ideia, Luciano, para pensar, é falida. No sentido porque, vamos lá, para os dados, para a gente sair da visão somente empírica. 14 milhões de empregados brasileiros, quase 60 milhões vendo de bico. Quer dizer, 60 milhões de pessoas que não estão empregadas formalmente é por causa de falta de competência, é falta de habilidade. E aí eu trago mais algum... Pois é, e é esse sistema que gera competitividade, esse sistema que gera patologia. Essa semana eu estava lendo um artigo que falava justamente sobre isso, né? Que é saúde mental e capitalismo, né? O sistema que gera essa competição, logo gera patologia, até no sentido da psicopatia, né? Porque eu estou tão preocupado comigo, com os meus bens, com o meu consumo, que o outro que se exploda. Então, o outro eu posso destruir, o outro eu posso passar por cima. E aí, sei lá, no momento de final de ano, eu posso mostrar minha caridade e aí aliviar um pouco mais meu ego e distribuir, né, as minhas esmolas, no sentido mesmo, né, desumanas, para poder, enfim. E aí... Para poder postar nas stories, né? Isso, para postar nos stories. E aí, aliviar um pouco o meu ego, né? E aí saber que eu estou sendo uma boa pessoa, né? E aí, o fim de uma era, né? O texto falava sobre isso. Nós estamos um fim de uma era, corroborando com o que você estava falando. E esse fim de uma era é justamente... O século XXI está começando agora. Os historiadores estão delimitando a pandemia como o marco histórico fundante do século XXI, que não coincide necessariamente com o cronológico, 1º de janeiro de 2001, né? 1º de janeiro de 2001, isso. Mas agora, exatamente agora, em 2020, está começando o século XXI. Eu não sei que ele ia atrapalhar. Exato. E aí eu tenho escrito aqui, né, a partir dessas leituras, que a partir da leitura da encíclica, a partir da Carta da Terra, não sei se conseguiu, já leu, né, que é uma carta, né, construída, né, por vários... É uma carta construída por vários cientistas, né, numa visão multiprofissional, né, da visão do cuidado com a biodiversidade. E aí eles apontam justamente isso, que nós estamos no fim de uma era, e justamente a fim dessa era, dessa filosofia capitalista, né? E vai lembrar que o capitalismo não é só economia. O capitalismo é essa produção de riqueza, concentração desta,
e a produção, né, da concentração dessa riqueza. E essa riqueza não é só material, né? O capital material, que são aquilo que a gente pode consumir materialmente falando, mas o capital imaterial, que é a informação, né, que são os valores, que são, como a gente vai falar há pouco tempo, tem colocado preço e a gente tem que comprar também. E aí, nessa leitura, ele falava que nós estamos no fim de uma era, né, a Terra não consegue mais dar conta do nosso consumismo. Né? A Terra não consegue, a gente está consumindo demais ao ponto que a Terra não consegue mais respirar, ter seu tempo de fazer aquele movimento natural, né, de poder oferecer a nós, né, nosso sustento. E aí, por esse consumo desenfreado, né, e a gente não tem cuidado da terra. Se a gente não cuida da terra, a gente está numa probabilidade do fim, né, da humanidade como seres humanos. Porque o planeta Terra já passou por... Os cientistas da área falam que o planeta Terra já passou por mais de 15 crises planetárias, né? E uma dessas crises, a biodiversidade, foi eliminar 90% da biodiversidade. E a Terra, 10 milhões de anos depois, conseguiu refazer. E aí, enfim, estamos passando por mais uma crise. E aí somos, como eu falava anteriormente, nós somos essa Terra. E aí eu trago alguns dados para corroborar com o que você estava colocando, né, dessa crise neoliberal, que coloca em xeque. Eu estava ouvindo até agora o presidente da França, né, que reproduz essa perspectiva neoliberal, que ele colocava isso, né, a gente percebe que a importância de a gente ter um sistema de saúde público, a importância de a gente ter algumas instituições públicas, né, que garantam a dignidade da vida humana. E eu trago alguns dados, né, esses dados são agora de 2018, são 2018 não, eles estão um pouco ainda defasados, mas são dados que nos convocam a refletir, né? E aí já entra na questão do cuidado do mundo, do cuidado do outro, do cuidado de si, né? A gente vai fazendo esse caminho. E o que é que esses dados interferem agora nas pessoas que estão com crise de ansiedade, as pessoas que estão agora nas incertezas, as pessoas que estão com medo, as pessoas que estão adoecendo, as pessoas que estão aflitas? O que é que esses dados apontam, né? Pode estar sendo produtores desse adoecimento. Em média, 723 pessoas, Luciano, controlam 80% dos fluxos econômicos no mundo hoje. Dom Helder, nos anos 80, 60, 70 e 80, denunciava isso já. Olha só. E a gente, preso ao cotidiano do presente, sem refletir sobre o passado, a gente acha que tudo é novo, né? Tudo é novo, hein? Só que mero engano. E aí, 85 pessoas, Luciano, 85 pessoas possuem mais riqueza que ter 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Então é o fim dessa era, né? Não dá mais para a gente viver assim. Não dá mais para a gente saber que existe milhares de irmãos nossos, brasileiros e brasileiras, hoje que estão aí sem o que comer nessa noite, por estarem desempregados, na informalidade, e aí esperando esse auxílio emergencial que não sai e que gera sofrimento, né, singular, né, desse sujeito, dessas pessoas, dessas famílias. E a gente vive numa sociedade, assim, no movimento de insensibilidade. Não, mas é assim mesmo, faz parte, enfim. E aí eu acabei de sair de uma formação de residência em saúde, né? Acho que você sabe. Lembro. Eu estive agora como residente, né? Psicólogo residente, e aí a gente teve a oportunidade de aprofundar sobre o Sistema Único de Saúde e a importância deste. E aí, antes de falar desse Sistema Único de Saúde, Luciano, e a gente tentar fazer daqui a pouco uma síntese do que a gente está falando, vai encerrar agora a live, porque é 1 hora que o Instagram nos dá de cada live, tá bom? E aí vai encerrar essa, aí eu inicio outra, a gente retorna, tenta fazer uma síntese de tudo isso que a gente está falando e dar alguns encaminhamentos, tá bom? Tranquilo, meu amigo. Oi, Luciano, voltamos. Vai ter música de novo? Deixa eu botar uma musiquinha, né, pra gente dialogar com a canção, pode ser? Quer escolher? Pode. Eu tenho aqui, é porque eu sou dependente de cifras. Aí eu tenho aqui, se quiser escolher, eu tenho
eu tenho J Quest, eu tenho Fábio de Mello, eu tenho Belchior. O Belchior que tem o quê? Eu tenho Alucinação. É a única que eu tenho aqui, Alucinação do Belchior. É um convite, né, pra gente amar e mudar as coisas me interessam mais. Conhece a música? Não, questão. Então eu vou cantar pra você, pra galera que tá aqui. Justamente a música fala sobre isso, da gente se permitir a se afetar pela realidade. E aí ser transformado por ela. E aí eu me lembro do Paulo Freire, né? Uma esperança a partir da realidade. Não fugir dela. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, oba-oba, belo dia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem dessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, plugins, motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira a cachorro, os humilhados no parque com o seu jornal. Carneiro, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais, cravos, espinho no rosto, hot dog, play out baby, doces jovens coloridos dos policiais, cumprindo, essa música eu sempre me escuto quando eu tô sozinho, cumprindo o seu duro dever de defender o seu amor em nossa vida, cumprindo o seu duro dever e defendendo o seu amor em nossas vidas. É o convite da música é essa. Mas não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Quais são as coisas, Luciano, que a gente tem que amar, que nos interessa mais, para a gente sair desse lugar, né, a partir da realidade, sem fugir dela, né, sermos corajosos, agir com o coração, agir com os afetos, entender que as crises, os conflitos, eles são espaços, não para consolo, mas um espaço da gente se movimentar, da gente se angustiar, e a gente refletir sobre a necessidade do cuidado. Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do mundo. Isso é uma pergunta? É uma pergunta, é uma colocação, é uma provocação. Eu não sei quais são as coisas que a gente deve amar, mas eu estou convicto de que a gente deve amar. Eu noto que também a grande lição que esse período vem trazer para nós é isso daqui, de amar, né? Amar. Até o mais absurdo de tudo, que Jesus fala disso há 2000 anos atrás, já falava disso, amar a si mesmo. Eu acho que a crise... tá me ouvindo? A crise que nós estamos vivendo, Luciano, além da sanitária, é uma crise muito maior, que é sistêmica, que é a crise do cuidado. E o cuidado é a condição humana. Né? O cuidado é uma crise ética. Perfeito. É uma crise ética. Ela vai mexer com o nosso agir,
com o nosso pensamento, com os nossos valores, enfim, que falou disso abundantemente aqui, nesse período que a gente está conversando, é a grande luz, magia desse período que a gente está vivendo. Né? Agora é preciso também que a gente reflita sobre isso, que haja uma reflexão sobre esse tema. Todo mundo poderia se permitir esta reflexão. Né? Também as instituições, também os governos. Para minha surpresa aí, você mencionou há pouco que o Macron, que é um neoliberal de carteirinha, ele fez fazer essa ponderação, né? O capitalismo, ele pode se dizer o que quiser dele, mas ele é sempre muito criativo. Uhum. É muito criativo. Ele sempre arruma uma maneira de se reproduzir, ressurgir das cinzas. Né? Teve crises muito grandes já, claro. E ele se reinventa sempre. Sempre se reinventa. Né? Aqui, eu acho que é um ponto a ser considerado pelas grandes nações, pelos grandes governos do mundo inteiro, que é a gente poder... Tá, querem vender, venda, mas peraí, a gente não pode abrir mão de certas coisas, né? Tipo a saúde pública, nosso SUS, mal falado, sucateado, né? Deprimente, tem sido o grande aliado, braço direito das pessoas, socorro das pessoas nesse momento. Então, fica claro para mim, acho que para muita gente, que ao invés da gente sucatear ainda mais, os governos terem uma postura de ignorar o SUS, tem que investir nisso. E aí, tem que investir. Só para uma parte, só para fortalecer essa sua colocação, sua fala, eu fui fazer a pesquisa sobre o orçamento federal do ano passado, Luciano. O orçamento do ano passado foi executado em 2019, 2,7 trilhões de reais, foi o orçamento do ano passado. E aí, nesse orçamento, 38%, 38,27% especificamente, que equivale a quase... Equivale, na verdade, quase não, que equivale a 1 trilhão de reais, são gastos com juros e amortização da dívida, né, que a gente precisa discutir isso nesse país, né, a auditoria dessa dívida e a auditoria pública dessa dívida. E saúde, que você estava falando há pouco tempo do SUS, ó, 4,21%. Nesse país se investe 4,21%. Aí vamos lá, assistência social, se investiu ano passado 3,42%. Investimento em trabalho, porque é o trabalho que empodera as pessoas, né? E aí em trabalho 2,67%. Direito de cidadania, que é a questão da dignidade, que promove a dignidade humana, né? As relações societárias dentro da sociedade, 0,03%. Habitação, a gente está falando há pouco tempo, né? Tem pessoas em situação de rua nesse momento que não tem lugar para poder ficar em isolamento social. 0,0% investindo em habitação ano passado. Nada investindo em habitação. E aí, cultura, 0,03%. E o que é que isso tem a ver com a saúde? E aí eu me lembro do Arouca. Tudo, né? Eu me lembro do Sérgio Arouca. Sérgio Arouca foi um sanitarista, que foi um dos presidentes da conferência de 86, que quando perguntado, né, e aí o que é o conceito de saúde, o Sérgio Arouca falava que, para além de ser um bem-estar psíquico, social, espiritual, vai para além disso, de uma ausência de doença, a saúde seria, na verdade, as pessoas terem direito e acesso a trabalho, e aí o investimento no trabalho no Brasil, 0,25%. Habitação, as pessoas precisam ter casa para morar, as pessoas precisam ter salários, né, renda.
E as pessoas precisam ter cultura, acesso à cultura, ao lazer. Olha o investimento público para as pessoas em relação a isso, nessa perspectiva do Estado mínimo, liberal, como você estava colocando. E vai lembrar, né, Luciano? Tudo isso aqui está congelado durante 20 anos. 20 anos, é. 20 anos congelado. A grande obra do Temer, golpista, foi congelar investimentos em áreas estratégicas do dia a dia das pessoas, por 20 anos. E aí tudo isso, e aí não é só a partir dos dados e várias outras pesquisas, Luciano, isso aponta, né, o aumento da desigualdade social, né, isso aumenta também o aumento da violência no país, né, vai lembrar que quanto mais a gente produzir um estado de bem-estar social, diminui a criminalidade, diminui as relações de violência, e o contrário acontece, é o aumento da violência, né? E aí, como eu falava anteriormente, né, tudo isso acaba afetando o cuidado, né? As pessoas não se cuidam, as pessoas acabam sendo afetadas, né? Nem para pensar. As pessoas não têm foco. Tem muitas pessoas que não têm nem acesso a essas informações, né? Muitas mesmo. E aí são, sei lá, acreditam em verdades, e aí muitas vezes a partir das paixões, né? A partir do, sei lá, somente de uma visão apressada, né? E aí voltando com a questão do cuidado, e você falava, né, do Cristo, né? Da importância da gente cuidar e aí amar incondicionalmente, aprender como é que se ama incondicionalmente, como é que a gente aprende a amar as coisas, como eu falava o Belchior há pouco tempo, que é necessário amar e mudar as coisas. Como é que a gente muda as coisas sem esse amor? Eu lembrei de uma música aqui, eu quero cantar essa música para você, e a gente pode já proseando pensando já no fechamento dessa prosa. Tem uma música, na verdade eu preparei duas músicas, uma música que falava sobre esse amor incondicional, e eu queria cantar também uma música de amizade que acho que também fecha essa questão do cuidado e que sela essa nossa parceria aí durante esses anos, que já faz 3 anos, né, de encontro. 3 anos não, muito mais. Que 3 anos? 3 anos que terminamos, né? 3 anos terminamos, exatamente. É porque eu sou de humanas, aí errei no cálculo. E aí, a partir do que você falou, eu lembrei dessa canção aqui. Acho que você conhece. Eu fico tentando compreender o que os teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela. E quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender. Desse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender. Deixa eu ver aqui a folha. Humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. E aí você na sua vivência de ser um líder espiritual, assim, ser um líder espiritual, ser um padre, de ser a sua vocação, né? Uma liderança espiritual, sim, né? Da sua comunidade, você falava há pouco tempo. Como é que nós podemos aprender com esse cristianismo, né? Com essa filosofia cristã, do Cristo, que nos ensinou a amar, e aí também ser um cara que colocou em xeque as estruturas sociais da sua época.
que se colocou pertencente como sujeito ativo às crises contemporâneas da sua época? E como é que você tem visto, né, cada vez mais um cristianismo que prega muitas vezes o contrário de tudo isso, né, que prega uma visão da bênção divina a partir da prosperidade? Estou sendo muito provocador, viu? A A partir dúvida a partir de uma desumanidade, né? A partir do bandido bom é bandido morto, a partir do que tem que matar mesmo, tem que expulsar mesmo esses venezuelanos que vieram aqui para o Brasil, esse bando de comunista. Enfim, o país é nosso, a gente tem que fechar aqui nosso país. Enfim, essas visões apressadas e que eu vejo que, sei lá, cada vez mais o fundamentalismo religioso tem adoecido também as pessoas em relação ao cuidado. Como é que você percebe isso como pessoa também? Como é que você se coloca a partir dessas provocações? João, é muita coisa aí, mas vamos ver. Você falou que esse cristianismo atual que prega a morte. O hegemônico, podemos chamar de hegemônico, né, para não generalizar. A hegemonia hoje. A dúvida é se isso é cristianismo. Quer dizer, dúvida não, eu não tenho dúvida, não é. A gente, para ser cristão e evangélico, eu não gosto dessa expressão evangélico para me referir aos irmãos protestantes, porque dá a entender que eles são evangélicos e a gente católico não é. Isso acho que não fecha. Né? Para a gente ser evangélico, cristão, evangélico, ou seja, que segue o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa se aproximar o mais possível da mensagem de Jesus. Não falo da filosofia de Jesus, que Jesus não é um filósofo ensinando o saber. Nessa perspectiva, aparentemente, Jesus é isso e o saber é isso. Não, Jesus e o saber dele é integrado. E é cristianismo mesmo isso? Eu penso que não. Né? Quando Jesus estava ali na cruz, prestes a ser crucificado, eu lembro do grito que eu dei no cinema, quando assisti A Paixão de Cristo de Mel Gibson, que é um filme cuja arte é uma arte cuja arte é trazer à luz a realidade da época, a coisa mais real possível da vivência ali, né? Eu me espantei no cinema, dei um grito assim súbito, inesperado, porque eu não imaginava que quando crucificaram Jesus, bateram os pregos, tá? Beleza, que a gente sabia, mas fizeram a virada da cruz, assim, com o corpo pregado já para bater a ponta do prego, né? Tá entendendo? Sim. Quer dizer, quando deu essa virada aqui, eu explodi assim no assombro que chamou a atenção de todo mundo que estava perto, né? Eu não esperava que. Bom, para dizer, naquela situação, a palavra de Jesus é Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Nada de dizer bandido bom é bandido morto. E a mensagem de Páscoa, estamos na Páscoa ainda, é exatamente essa. A primeira fala de Jesus ressuscitado não é um chamamento a pagar na mesma moeda tudo que ele sofreu. A primeira palavra dele não é um levante contra os algozes, não é um chamamento à vingança, né? Não, a primeira palavra é a paz esteja conosco. É mediante esta paz interior que tudo flui e faz sentido. Sem esta paz,
interior não tem missão. Não tem como a pessoa sair do seu mundo e levar a mensagem de Jesus adiante. Sem essa paz interior, não tem como garantir que a mensagem de Jesus chegue aos confins da Terra. Então, aqui nós estamos diante também de uma luz muito importante para a alma, e a gente poderia aproximar isso da psicologia sem conflito nenhum com ciência e fé. A paz é necessária para o meu movimento, né? Seja para a religião, para a fé, para a política, é preciso estar em paz. Estar em paz não é ignorar a história, não é denunciar as injustiças vividas, sofridas pelos atores sociais. Estar em paz apesar dos conflitos e das oposições, ainda assim, a gente ter disposição de fazer o caminho da gente. Isso serve para a psicologia também, para a clínica também, sem conflito nenhum, repito, ciência e fé. Então, a mensagem de Jesus me parece muito atual. Ainda hoje, 2000 anos depois, não tem nada mais atual do que isso. Amor ao próximo como a si. Ou seja, o amor a si é fundante para que o amor ao próximo também seja preservado e garantido. Somente mediante isso a gente pode amar a Deus, que é o fundamento da religião, né? E desenvolver uma ação fundamentada no amor. Quando a gente diz isso, quando Jesus diz isso, ele desfoca o interesse pessoal, né? Amor. Eu acho que nós vamos aprender. Eu tenho muita esperança dessa pandemia, do que vai ficar. Eu compactuo daquele pensamento que diz que, olha, a natureza arruma uma maneira de se reinventar, de se reconfigurar. O mundo está muito habitado. Não estou defendendo a morte aqui de ninguém, não, né? Mas, assim, o mundo tá muito habitado. A Terra, a gente falou isso há pouco, está quase esgotada, não está dando mais venção, né? Às demandas que tem. Então, é preciso que haja uma mudança nisso aqui. Quem sobreviver, verá. Né? E aqui eu penso que aqui tem uma luz de Darwin. Né? Tem uma luz de Darwin. Quem escapa vive com qualidade, vive melhor. Não estou defendendo a morte, não, mas assim, eu acho que daqui nós temos um ponto de partida muito importante e interessante. Né? A natureza se reinventando, se reajustando para garantir a sobrevida. Né? Eu dizia há pouco que eu tenho muita esperança depois dessa pandemia. Acho que o destino comum. Só para dar uma partezinha. O destino comum nos convida a um novo começo. Exatamente. E a gente reparar, olha, tudo que a gente apostou até aqui não nos garantiu viver melhor, com mais qualidade. Então vamos mudar os nossos valores, os nossos focos. Né? Não é o dinheiro, a concentração de renda num grupo pequeno, em detrimento de um grupo bem maior, que vive a pobreza extrema, muitas vezes. Né? Uhum. Um amigo meu, eu tenho um amigo que tem muito trânsito com a Europa, com empresários e empresas europeias,
E ele diz, olha, Luciano, o rico brasileiro é ridículo. Ele não se contenta em ser rico, ele precisa esbanjar e ostentar. O rico europeu é solidário. Ele entende que ele não chegou ali sozinho, tem na retaguarda um apoio, então se distribui renda para trás, né? Porque, e é bom que o outro pobre também esteja bem financeiramente, economicamente, porque isso também vai me trazer, vai ser favorável a mim. O rico brasileiro é autofágico, né? O Gessé Souza tem uma análise muito sistêmica, né? Dessa classe média brasileira. Você já conseguiu ler? Quem é? Gessé Souza, o Gessé. Sei, o jornalista da Folha de Ele, São Paulo. Muito ele, bom, eu gosto dele. ele faz análise em relação a isso. E aí, só fazendo a parte, duas coisas que você falou que eu acho interessante. A primeira é que a Terra, ela sempre, o planeta encontra uma forma para buscar o seu equilíbrio, né? Essa semana eu estava acompanhando a discussão do economista o Eduardo Moreira, né? Ele tem feito também lives com várias figuras aí políticas brasileiras, e ele colocava uma coisa, ele falava assim, né? Se existir algum outro ser com inteligência distante da gente, ele acredita que existe e nos olha assim através da sua lente, mesmo distante, e, e fica pensando, né? Nossa, que humanos meio que não conseguem cuidar da natureza, não conseguem cuidar de si, e aí a poluição desenfreada e tal. E aí nesse momento agora de pandemia, onde dá um freio no consumo, na produção, e aí como se essa outra vida distante, olha, eles encontraram uma forma agora, não sei qual foi, né? Mas eles encontraram alguma forma agora que eles frearam aí a brutalidade, né, de destruição do planeta deles, enfim. E outra coisa que eu gostaria de pontuar também, foi uma leitura que eu fiz, já estava com tempo, mas eu acho que o nome do cara era o Wilson, depois eu posso até passar o texto para você. Ele é um biólogo, e ele se diz ateu, e ele tem um texto falando sobre isso, é um livro, na verdade, não me lembro aqui agora o nome do livro, é um biólogo americano que se diz ateu, que é a questão da relação da religião com a ciência que você colocava. Aí ele dizia assim, né, a importância da ciência e das religiões no sentido da busca do equilíbrio, né? Ele dizia, há uma frase do livro que eu acho bem provocadora, que ele fala assim, mesmo sendo ateu, ele se coloca, né, ele diz assim, eu rezo que vocês cientistas e vocês líderes religiosos se complementem no equilíbrio, porque se não for assim, a gente está lascado, em outras palavras. Então, que a ciência ensina as religiões a não serem fundamentalistas, a respeitar, né, as diferenças religiosas, e que a religião ensine a ciência a servir ao ser humano, não as riquezas, né, a concentração das riquezas, a miséria, a produção de uma ciência que manipula esse ser humano. É um texto muito bom, provocativo. Depois é um livro, na verdade. Se puder também quiser ler, eu recomendo. Tem a ver com o que você estava falando. E é isso, né? E aí a gente vai chegando ao fim da nossa prosa, quase 2 horas de prosa. Eu já esperava, já esperava isso, né? Esse povo fala demais. Psicólogo, padre. Tá vendo? Fala demais. E aí, que bom, né? O falar é uma qualidade humana. E a gente está para falar também. E aí, Luciano, desde já eu quero agradecer, né, a oportunidade de prosear com você aqui, né? E aí pensar junto a partir das suas reflexões. E aí eu saio dessa live, né, dessa prosa, um cara, né, um cara diferente, né? Que aprendo através do encontro, a partir das suas provocações também, das suas reflexões. E antes da gente encerrar, eu gostaria de cantar uma música que reflete sobre a amizade, pode ser? Pra gente já. Pode. É uma música que fala sobre isso, aí eu pensei essa música justamente para essa live.
Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Isso é amizade, né? Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando eu me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Boa, muito boa. Sabia que você era violonista, não, rapaz. A gente vai se permitindo a ser ousado na vida, né? A vida a gente precisa ser ousado. E é isso. E é isso, Luciano. Eu quero agradecer, né, pela sua disponibilidade, né? É impagável, né, os encontros prazerosos, né, a partir da amizade, a partir do respeito, a partir das provocações filosóficas, psicológicas, sociais, enfim. E a partir desse amor, né, que nos envolve, né, esse amor fraterno, a amizade, mesmo com a distância, acho que fazia mais de ano que a gente não se falava, né, eu acho que provavelmente isso. Ah, por aí, realmente. Isso, e aí acho que a distância, ela não é, como a música fala, né? A distância, ela não é um obstáculo quando a gente consegue construir uma relação a partir desse alicerce, que é o cuidado, que é o amor, que é o respeito. Enfim, eu sou muito grato, viu, por, na minha existência, ter se encontrado com a sua, nesse tempo de vida que nós estamos aqui nessa terra. E muito obrigado mesmo por você ser esse cara do cabelo arrepiado, esse cara provocador, esse cara pensante e esse ser aí singular, né, que consegue a partir dos seus limites, das suas imperfeições, reconhecer que a esperança, o amor, a fraternidade, o carinho, a palavra, o acolhimento, enfim, tudo aquilo que é importante na sociedade cada vez mais distante, né, a gente pode, que você é esse cara que consegue criar pontes, né, que você continue sendo esse cara que cria pontes. Obrigado, eu fico muito lisonjeado pelas palavras, mas eu tenho que dizer que é recíproco, eu tenho muito carinho, muito amor, e aprendi muito contigo, sobretudo a persistência, a insistência educada, né? Seu temperamento muito sereno, também lhe dá asas para chegar até onde outros não chegam, porque são mais aguerridos como eu. Mas, assim, eu também agradeço a oportunidade da live, foi muito interessante, muito importante.
E é bom, foi bom acho que a gente trouxe aqui questões que pode ser que não diga respeito a ninguém, mas para a gente diz, né? Vai certamente moldar o pensamento, a maneira de encarar a realidade. Eu agradeço muito, foi muito bom, estou muito feliz. E oportunamente faremos outras, se Deus quiser. Isso, com certeza. Que essa seja a primeira de várias, né? E a galera que nos Deus quiser. acompanha, e a galera que nos acompanhou aqui, a gente agradece também, né? E a gente espera que Isso. nesse momento de crise sanitária, de crise sistêmica, da crise do cuidado que nos perpassa, que a gente possa realmente, né, aproveitar esse momento para construir um novo futuro, né? Uma nova casa comum, né? Que é essa terra, que passa pelo cuidado de si, o cuidado do mundo e cuidado do outro, né? E obrigado, Luciano, por estar aqui quase 2 horas, né, se permitindo cuidar e ser cuidado. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço por tudo, Até viu? breve aí, se cuide e a gente se encontra aí nas esquinas dessa vida. Se Deus quiser. Um grande abraço. Saudações a todos. Abraço, Obrigado por nos acompanhou aqui. boa Tchau, noite, tchau. tchau, Boa tchau. noite. Tchau.